som de relógio marcando o tempo U, relógio do juízo final, tic-tac, um símbolo criado por cientistas em 1947 para nos dizer o quão perto a humanidade está de se autodestruir. Desde então, ele tem sido um alerta, uma metáfora poderosa sobre o nosso próprio poder de aniquilação. Mas, e se ele não fosse apenas uma metáfora? E se por trás desse mostrador icônico existisse um dispositivo real, um mecanismo complexo que monitora o destino da Terra e que estaria pronto para agir quando o tempo finalmente acabasse? Prepare-se, porque vamos mergulhar numa teoria que sugere que o relógio do juízo final pode ser muito mais do que parece. O que aconteceria se o ponteiro chegasse a Maianoi, não de forma simbólica, mas literal? Para entender essa ideia, precisamos voltar à sua origem. O relógio do juízo final foi criado pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, um grupo que incluía muitos dos mesmos pesquisadores do Projeto Manhattan. Sim, os mesmos homens que construíram a bomba atômica. O objetivo oficial era alertar o mundo sobre os perigos da guerra nuclear e, mais tarde, de outras ameaças existenciais, como as mudanças climáticas e tecnologias disruptivas. Eles queriam que o mundo visse, de forma clara e assustadora, o resultado das suas próprias decisões. Mas, segundo algumas teorias que circulam em fóruns de pesquisa e círculos conspiratórios, esse grupo de cientistas não era apenas genial, eles tinham acesso a tecnologias e conhecimentos muito além do que o público sabia. A ideia é que o relógio não seria apenas uma ilustração para uma revista. Ele estaria, desde o início, sincronizado com uma rede de sensores globais, talvez ligados a sistemas militares secretos, criados para detectar ameaças em tempo real. Seria um sistema de alerta precoce para a própria elite que o criou, disfarçado de um aviso público. É aqui que a teoria se aprofunda. Pesquisadores independentes e analistas de inteligência afirmam que o relógio do juízo final, como o conhecemos, é apenas a face pública de um sistema tecnológico militar muito mais vasto e oculto, nascido no auge da Guerra Fria. Imagine uma rede de vigilância global, uma espécie de supercérebro artificial capaz de analisar milhões de variáveis simultaneamente. Tensões geopolíticas, movimentação de tropas, atividade sísmica, anomalias atmosféricas e até mesmo o sentimento das populações medido através de dados de comunicação. Esse sistema não apenas observaria, mas calcularia ativamente a probabilidade de um evento de extinção. E a parte mais assustadora, ele poderia ter a capacidade de acionar contramedidas automáticas, caso uma ameaça ultrapassasse um certo limite. Uma resposta que poderia ser tão devastadora quanto a própria ameaça. Outros vão ainda mais longe e sugerem que esse relógio estaria conectado não a computadores antigos, mas a supercomputadores quânticos primitivos, máquinas capazes de simular futuros possíveis. E nesse cenário, o relógio não estaria apenas prevendo o fim. Ele poderia estar a escolher o momento exato em que ele deveria acontecer, com base em cálculos que fogem à nossa compreensão, desde a sua criação. Em 1947, o relógio foi ajustado mais de 20 vezes. Cada movimento dos ponteiros, seja para frente ou para trás, reflete o estado do mundo, a criação da bomba de hidrogênio, o fim da Guerra Fria, a crise climática, pandemias, a ascensão da inteligência artificial. Tudo isso moveu os ponteiros. Mas há algo curioso. Alguns desses ajustes aconteceram sem uma explicação pública totalmente clara, ou em datas que coincidem com eventos científicos misteriosos. Pense em grandes experimentos no CERN, o Grande Colisor de Hadrons, ou testes militares secretos de armas de energia direcionada, sobre os quais pouco se fala. Seria apenas coincidência que o sentimento dos cientistas sobre o risco global mudasse exatamente nesses momentos? Ou será que alguém nos bastidores está a sincronizar o tempo da humanidade com outro tipo de agenda, uma agenda tecnológica e oculta, usando o relógio público como uma distração ou uma forma de justificar eventos futuros? A cada ajuste, eles não estariam apenas a dizer-nos quão perigoso o mundo está, mas talvez a calibrar o próprio mecanismo. E se o relógio não medir o tempo como o conhecemos, existe uma corrente de pensamento mais esotérica que sugere que o relógio do juízo final não mede o tempo físico, mas sim
a vibração energética do planeta, uma espécie de termômetro psíquico ou espiritual, usado por uma elite científica e filosófica para monitorizar o nível de caos global. Nessa visão, quando a consciência coletiva da humanidade atinge um certo ponto de desordem menos alimentada por guerras, medo, ódio e divisão, menos a vibração do planeta cai, e o relógio, simbolicamente, aproxima-se da meia-noite. Mas e se isso não for apenas simbólico? E se ao chegar à meia-noite, um evento real for ativado? Não necessariamente uma bomba, mas talvez um pulso eletromagnético, um evento geológico induzido, ou algo que ainda não conseguimos imaginar. Uma catástrofe controlada, projetada para reiniciar o sistema, para forçar uma mudança drástica na civilização, eliminando o caos para começar de novo. Um reset global, acionado quando nos tornamos demasiado perigosos para nós mesmos. As conexões por trás do relógio do juízo final podem ser mais profundas do que imaginamos. Documentos não oficiais e fugas de informação, embora difíceis de verificar, ligam o boletim dos cientistas atômicos a instituições de poder, como o MIT, o Pentágono e até mesmo o CERN na Suíça. Há relatos de insiders e ex-funcionários de agências de inteligência que afirmam que o relógio está, de fato, conectado a uma vasta rede de satélites e bancos de dados globais. Esta rede não estaria a rastrear apenas variáveis físicas, como temperatura, radiação ou atividade solar. Ela estaria a rastrear padrões de comportamento humano. Isso mesmo. O relógio estaria a observar-nos. Cada crise econômica, cada onda de pânico coletivo nas redes sociais, cada protesto em massa, cada pico de medo. Tudo isso seria quantificado e alimentado no sistema como parte da medição do caos. Nós, com as nossas emoções e reações, seríamos o combustível que move os ponteiros em direção à meia-noite. Hoje, o relógio do juízo final está a apenas 90 segundos da meia-noite. É o mais próximo do fim que já estivemos em toda a sua história. A justificativa oficial aponta para a guerra na Ucrânia, a crise climática e as ameaças biológicas. Mas à luz do que exploramos, a pergunta permanece: será que esses ponteiros estão apenas a medir o nosso tempo, ou estão à espera do momento certo para acionar algo que não podemos parar? A contagem regressiva pode não ser um aviso, mas sim uma programação. No final, talvez o verdadeiro segredo não seja quando o relógio vai marcar o fim, mas sim quem o programou para começar. O tempo acabou? Ou está apenas a começar? Obrigado por assistirem. Se gostam de explorar os mistérios que nos rodeiam, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o próximo vídeo. Até a próxima!